Oi galera, tudo bem? Um avisinho antes de a gente começar o vídeo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas e ainda não me conhece, eu vou avisar. Nesse vídeo aqui eu irei contar a minha história e minha trajetória no YouTube. Então se você pretende seguir esse ramo, eu aconselho você a assistir esse vídeo até o final. E se você gostou do vídeo e pretende a me conhecer nessa nova temporada, eu convido você a se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E também deixa o like, isso também é muito bom para que o YouTube possa recomendar o meu vídeo para outros usuários também. Isso aqui é o meu Instagram. Passe lá no meu Instagram e me sigam lá. Essa daqui é minha única rede social e também é a única que eu tenho. Então, lá vocês vão poder me Errei, você também errou. Errei no que? Calma, você não deixou. Conhecer por trás das câmeras. Então, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz, pra quem ainda não me conhece, muito prazer. E bem, hoje eu vim aqui falar sobre o meu sumiço, mesmo depois eu tendo falado que eu iria retornar com o canal. Bem, para início de conversa, eu vou explicar para você que acabou de cair de paraquedas aqui, eu vou explicar o que aconteceu e a minha história. Muito prazer, eu sou a Beatriz, sou youtuber desde os 8 anos de idade. Eu iniciei aqui na plataforma em 2018. E se eu me recordo, em outubro de 2018. A data, infelizmente, eu não lembro. Mas enfim, vamos começar. O meu canal sempre foi voltado em passeios, desafios, vlogs familiares com os meus amigos. E o meu canal sempre foi, os vídeos, o conteúdo sempre foi relacionado a Meu desafios, Deus, o que eu falo agora? Assim, passeios, assim, essas coisas, normalmente sempre na rua, entendeu? Era raro os vídeos que eu fazia, em casa. Era sempre, tava sempre gravando conteúdo, passeando, viajando. Enfim, sempre foi assim. Desculpa, não soube explicar aqui direito, mas tá. E em 2020, que vocês se lembram, se iniciou a pandemia do coronavírus. E meu canal, infelizmente, teve que ficar parado por conta que eu não estava tendo conteúdo, do que fazer. E na época também, meus pais estavam trabalhando e eu estava tendo que focar muito na aula online, porque eu estava tendo que me adaptar a esse novo tipo de estudo. Sempre priorizei os meus estudos. Enfim, em 2021 eu permaneci no online, nos estudos online, e eu voltei para o presencial em agosto de 2021. E o que aconteceu em agosto de 2021? Bem, eu ainda estava meio sumida do canal, raramente postava um vídeo ou outro, pois em minha cabeça, de uma criança em 2021 eu tinha 11 anos, o que eu tinha em mente? Eu sempre priorizei meu canal, eu sempre amei e adorei gravar vídeos, porque é algo que eu adoro, eu sempre me diverti fazendo. E sem contar que eu gosto de contar, o meu dia a dia, eu gosto de fazer uns desafios, me divertir. Sempre foi uma coisa que, assim, até meus 8 anos, antes de eu conseguir gravar meu canal, era uma coisa que eu pedia muito pra minha mãe, e ela apoiou o meu sonho. Sim, ser youtuber sempre foi meu sonho. Então, e com a minha mentalidade de 11 anos, eu queria, continuar com o meu canal, não queria deixá-lo parado. Então, raramente postava um videozinho ou outro. Mas aí, que aconteceu? Em agosto de 2021, quando eu voltei pro presencial, meio que o pessoal começou a me criticar, Começaram a criticar, me fazendo bullying, sim. Sofri já bullying por conta do meu canal. Eles sempre usavam o meu canal como um assunto para bullying. Só que na época, eu não entendi exatamente por qual motivo que eles estavam fazendo bullying comigo. Sendo que essa turma que eu estudei no 6º ano, em 2021 eu estava no 6º ano, eu já tinha estudado no Fundamental 1, no 1º ao 5º ano. Eu já tinha estudado com eles já me conheciam, também conheciam o meu canal. Isso nunca foi motivo de piadas e risadas. Então eu estava meio que sem entender o porquê que eles estavam fazendo aquilo comigo, Aí eles começaram a simplesmente me criticar, falaram no meu canal, falaram que eu ia ser fracassada, que eu não ia ter nada, E isso acabou pegando um pouco no meu psicológico. Tô gravando.
acabou pegando no meu psicológico, né? Só que eu, como o bullying que estavam praticando comigo não era tão forte, então eu consegui continuar com o canal. Aí, então, 2022 chegou e se vocês me acompanharam nessa época, em 2022, se lembram que eu havia me mudado pro Pará. Eu havia me mudado pro Pará e voltei do Pará em agosto, né? E lá no Pará eu fiquei sim gravando os vídeos, eu não parei. Apesar de eu ainda estar estava remoendo um pouco os comentários, as críticas que haviam me feito, eu continuei com o canal, contanto que até lá eu fiz diversos amigos que simplesmente me apoiaram, né? Os amigos que eu consegui ter a intimidade de falar sobre o meu canal, né? Que eu não me senti, tipo, uma pressão. Ah, nossa, se eu falar no meu canal, o que eles vão falar? Eu não fiquei pensando nisso. Eu confiava nesses meus amigos e eles me apoiaram. Isso eu simplesmente adorei e foi algo que me ajudou a superar um pouco aquele bullying do 6º ano. Aí até que então chegou quando eu voltei pra cá. Bem, eu sou de Santa Catarina, né? Sou natural daqui de Santa Catarina. E quando eu voltei pra cá, as minhas notas, quando eu tava lá no Pará, eu não consegui me adaptar direito ao tipo das aulas de lá, como é que ficava o planejamento das notas. Eu não consegui me adaptar, enquanto que quando eu voltei pra cá, as minhas notas em todas as matérias caíram. E isso me abalou um pouco, porque eu sempre fui uma aluna boa, que tinha umas notas altas. Então isso acabou me abalando um pouco. E contando que tinha professores ainda que falavam que eu ia reprovar e me consideravam uma aluna bagunceira, que não queria nada com nada, só tirava notas baixas. E acabou que em quase todas as aulas eles falavam a mesma coisa pra mim, a mesma crítica, que eu ia reprovar, e eu não gostava disso e ficava mal, mas mesmo assim eu sempre fiquei me esforçando pra aumentar as minhas notas, contanto que eu passei direto e atualmente estou no 9º ano, quase me formando no ensino fundamental. Enfim, eu nunca reprovei, e mesmo com isso, né, mesmo com esse obstáculo que eu poderia ter reprovado se eu não tivesse levado a sério, não tivesse corrido atrás, poderia ter reprovado e atualmente poderia estar no 8º ano, e eu acho que eu não queria isso, né? Mas então, eu já estava sofrendo um pouco por conta dos professores, né? E assim, quando eu voltei do Pará, a turma que me fazia bullying ainda estava na minha sala, pra minha tristeza. E tinha pessoal novo que eu nunca tinha estudado coisas novas antes, muito menos sabia o nome deles. Então o pessoal que fazia bullying comigo voltou a fazer o bullying comigo. E esse pessoal, os alunos novos que nem sequer me conheciam, muito menos sabiam o meu nome, fizeram bullying comigo também. Tinha uma turminha que fazia bullying comigo e eu infelizmente dava ouvidos pra essa turminha, né? Aí isso acabou pegando bastante no meu psicológico, contanto que toda vez que falam, geralmente eu tenho essa conversa com a minha mãe. Atualmente, na época eu não falava tanto com ela, mas hoje em dia eu falo com ela sobre isso, né? E ela me aconselha, né? É sempre quando eu vou falar do meu canal com ela, ela sempre tenta conversar comigo se eu estou legal pra voltar. E eu já falei pra ela, né, que agora, assim, de pouco em pouco eu estou melhorando psicologicamente. E contanto que até eu tô aqui, né, já gravando com vocês. Aí toda vez que ela me pergunta sobre o que eu passei, o pior da situação que eu passei, sempre vem na cabeça uma cena que aquilo lá foi a pior das coisas que fizeram comigo. Tipo, não foi nada de me agredir, nunca. Eles nunca sequer encostaram dentro de mim. Se tivesse encostado um dedo em um fio de cabelo meu, eles estariam acabados já. Mas eles sempre me agrediram verbalmente. Então,
quando eu penso assim na pior coisa que fizeram, eu me lembro até hoje, a gente numa aula de educação física, a gente tem uma quadra que a quadra tem mais de 100 metros de comprimento. A professora estava do outro lado da quadra e a gente estava no início. Nós estávamos divididos em 3 filas. Eu na fila do meio e tinha o pior dos alunos que faziam bullying comigo, estava nessa fila aqui. E aqui tinha um pessoalzinho. Eu não conversava muito com eles por conta do bullying eu acabei ficando meio tímida e não conversava tanto com o pessoal. Por conta disso, né, eu acabei me fechando bastante. Aí, o que eu me lembro? A minha fila, ela tava meio atrasada. Essa daqui, ela tava mais adiantada um pouco. E até que chegou um momento que um dos alunos, eu estou estudando com o guri atualmente, eu não converso com ele, mas também eu não tenho rancor dele. Apesar que na época eu tive bastante rancor dele, atualmente eu só não dou bola, entendeu? E ele não fala mais de mim, não fala mais nada sobre isso, né? Esse guri, ele simplesmente falou assim: ô Beatriz, por que tu não cria um canal? Fala assim, por que tu não cria um canal e mostra como a minha fila melhor? Ou seja, na minha cabeça, talvez o que ele tenha falado não tenha sido totalmente pra me afrontar em relação ao meu canal pra praticar o bullying naquele momento. Mas a minha cabeça estava meio atormentada. Eu acabei entendendo. Desculpa, gente, a câmera tá balançando um pouco. Mas naquele momento eu entendi aquilo como uma afronta que ele estava me criticando. E assim, na hora eu fiquei meio sem reação e simplesmente olhei pro lado. Fiquei encarando pra frente. Só que como se não bastasse, ele começou a falar um bocado. Fala um bocado. Eu não me lembro o que ele falou. Nisso que ele começou a falar um bocado, os outros guris lá daquela fila começaram a falar também. Começaram a falar nisso. E até que teve um guri lá que pegou e perguntou: ah, tá, do que vocês estão falando? Ele falou assim: ah, tô falando no canal dela. Ela como falavam em piadinhas. Aí o guri falou: ah, tá bom, então me fala aí. Mas fala assim pra... E ficou dando onda. Aí nisso aí o pessoal começou a conversar, aquela gritarada. E eu no meio comecei a passar mal. Comecei simplesmente a passar mal. Eu não sabia, eu não tava mais nem identificando o que eles estavam falando. Tava num turbilhão de pensamentos. Eu não sei o que eu tava me passando naquele momento. Eu só sei que eu tava me tremendo bastante de medo e de raiva deles. Só que eu não tava tendo reação. Eu só mandava eles ficarem quietos. E até que esse guri que tava perguntando o nome do meu canal, ele ficou perguntando tanto, que até o pessoal da minha fila, tinha um guri lá que na época eu não conversava, eu tentava ser amiga dele, porque minhas amigas conversavam com ele, era amiga dele também, e eu tentava ser amiga. E esse guri pegou e falou o nome do meu canal, e eu já tava ali frustrada com tudo. Eu peguei e comecei a gritei lá com o guri pra não falar nada. Aí eles continuaram falando as coisas. Aí sim que viram que eles tinham. Nesse momento que eles viram o jeito que eu reagi, já tava reagindo, foi nesse momento que eles simplesmente não pararam. Eles continuaram daquele jeito lá falando, gritando. Tudo o que eu queria fazer naquele momento era sair correndo. Me trancar e, tipo, sei lá, no banheiro. Eu queria sair daquela escola, não queria estar ali. Porque não tava me fazendo bem. Que eu me lembro, eu tava me tremendo de raiva, tava me tremendo de medo, eu estava quase chorando, só que eu não queria chorar pra não mostrar o que eles realmente queriam ver. Eles queriam me ver sendo humilhada, né? Eles queriam ver que tinham me acertado. Eu não queria entregar isso pra eles. E além do mais, eu não queria sair. E por mais que eu queria sair correndo, tinha medo da professora me ver saindo correndo sem atualização e vir lá pegar no meu pé. E eu lá passando mal e ela pegando no meu pé. Aí então eu tive que ficar forte, tive que permanecer lá, né? E então toda vez que na minha opinião, que eu me lembro, isso daí foi um dos piores momentos de bullying que já fizeram comigo. Porque talvez tenha sido coisa da minha cabeça, mas que eu me lembro foi mais a metade da turma ali falando. Mas, né, foi coisa da minha cabeça. Então, talvez tivesse aquela bagunça ali do pessoal, né, mas aquilo lá eu interpretei como se fosse todo mundo falando, né? Deve ter sido fruto da minha imaginação. Com certeza
certeza foi fruto da minha imaginação. Mas que pegou bastante, meu psicológico pegou. E sem contar que aí vocês perguntam, tá, mas Beatriz, você não tinha amigas com quem passar o tempo, com quem conversar sobre? Infelizmente não. As minhas amigas estavam um pouco afastadas de mim por conta de uma outra guria. Então eu já estava um pouco abalada em questão a elas. Contanto que já cheguei até a fazer um trabalho com essa guria. Porque as minhas amigas, assim, a gente sempre foi eu e mais duas, minha melhor amiga e uma outra guria na época. Mas só que entrou uma tal de B no meio. Sim, ela B também. Ela entrou no meio do nosso grupo e a B começou a afastar minhas amigas de mim. Então, por mais pra não parecer que eu estava implicando com a B, eu tentava ser amiga dela, conversar com ela, só que ela aparentava não gostar de mim. Então, sempre afastava as minhas amigas de mim. Então eu já estava um pouco mal por conta desse afastamento das minhas amigas, né? E por conta do bullying e a relação dos professores me criticando, eu tinha relatado pra minha mãe. E acho que uma semana ou 2 semanas depois, eles continuaram fazendo, os professores continuaram lá e quase todo dia eu ia lá reclamar pra minha mãe. Minha mãe foi lá na secretaria, conversou lá com as moças lá e eles me pediram os nomes dos professores que estavam falando essas coisas pra mim. E no outro dia, os professores simplesmente nunca mais tocaram no assunto. Apenas me deixaram seguir minha vida, né? Aí, o que aconteceu? No final do ano, eles falaram super bem de mim. Falaram que eu era uma boa aluna, que eu era dedicada. Fazer o que, né? Aí, em 2022, eu estava no 7º ano. Então, pra mim, o 7º ano, depois de agosto, foi uma das piores fases que eu já passei. Mas também, na minha visão, atualmente, foi uma boa. Porque, assim, se não fosse o 7º ano, atualmente, talvez eu não tivesse esse psicológico que eu tenho agora pra aguentar aquilo que eu aguentei. Porque, assim, como que eu aguentei tudo aquilo? Eu não sei, porque atualmente eu me vejo e eu vejo como eu fui fraca naqueles momentos. Porque eu simplesmente deixei eles me abalarem. Eu não queria deixar eles me abalarem, mas eu deixava eles me abalarem. Qualquer coisa que eles falassem sobre, eu levava pro coração. Então, por mais que pra eles fosse brincadeira, me feria, me machucava, entendeu? Me deixava cicatrizes. Eu não queria isso. Então, eu me vejo como eu fui fraca. Fui bem fraca. E chegou o 8º ano, 2023, ano passado. Eu tinha voltado já a falar com as minhas amigas, né? A gente conversou tudo com elas, contando que minha melhor amiga até me falou que pra ela eu estava braba com elas, e por isso elas preferiram manter distância, sabe? Por me respeitar meu tempo. Porque eu sou o tipo de pessoa assim, quando eu tô irritada ou braba, tipo assim, ó, vamos supor que eu tô brava com essa lâmpada, entendeu? Eu tô brava com esse abajur. E se eu tô brava com esse abajur e eu tô com o ursinho aqui, com essa Minnie, eu vou largar a Minnie, entendeu? Eu não vou descontar a minha raiva que eu tô do abajur, não vou descontar na Minnie, entendeu? Aí, geralmente, então, eu prefiro me afastar até eu me acalmar, porque tá me vendo sozinha, né? Isso prejudicou bastante. Oh, meu Deus, dicção! Então, chegou no 8º ano, não tava me enturmando direito, mas